Olhe ao seu redor. Cinemas, hospitais, internet, tudo é uma invenção do cérebro humano. Nós temos a capacidade de criar com ideias o que nunca existiu e colorir o mundo ao nosso redor. Seja compondo músicas, inventando novas tecnologias ou até imaginando que você está voando desde a mais alta nuvem à mais profunda vala oceânica. Afivele os cintos, porque a gente vai decolar em uma viagem para descobrir a criatividade humana e entender como que as novas ideias mudam o nosso mundo. Mistérios da Mente, o seu mundo na visão da ciência. Eu quero te convidar para uma viagem através dos séculos. A gente vai pegar uma máquina do tempo e vamos até o tempo das cavernas. Naquela época, já existiam mulheres e homens que pensavam fora da caixinha. Enquanto algumas pessoas viam apenas galhos, pedras e calor, outras viram ferramentas, roda e fogo. Graças a esses gigantes anômalos da criatividade, o nosso mundo mudou para melhor. E hoje em dia o mundo muda cada vez mais rápido. Catalisado pela internet, pela globalização, as regras dos relacionamentos, dos trabalhos, das escolas estão cada vez mudando e a criatividade virou uma ferramenta importantíssima para o nosso dia a dia. Ou nós somos criativos para se adaptar às novas regras do jogo, ou somos jogados para escanteio. Qual você escolhe? Você sabia que existem experts na criatividade pelo mundo que estudam como é que funcionam nossos pensamentos quando a gente vai gerar ideias? Graham Wales, de 1926, foi um deles. E ele estabeleceu quais eram os métodos, as etapas para você surgir com uma grande ideia quando você está de frente de um problema. Tudo começa com a preparação. Esse é o momento em que você tem que conhecer mais sobre o mundo, adquirir conhecimento e habilidade para que você consiga ligar as ideias de uma forma diferente e surgir uma ideia nova. A segunda etapa é a incubação. Depois de adquirir conhecimento, você tem que deixar ele fermentando na sua mente inconsciente e deixar o seu pensamento espontâneo gerar o seu grande insight. O insight é o momento eureka, a terceira fase. Nas palavras de Mozart ou John Nash, um matemático americano que ganhou o Prêmio Nobel, as ideias parecem que surgem na nossa cabeça, mas tem muito trabalho por trás disso. É a incubação e o conhecimento que você já adquiriu. Depois, as próximas etapas envolvem validar a ideia, ela é realmente importante, inteligente, interessante, ou você acaba de reinventar a roda. Depois vem o momento de polir a sua ideia e colocá-la na prática, porque as ideias só têm valor quando a gente usa elas para impactar no nosso mundo. E você sabia que muitas empresas estão investindo o seu dinheiro, mas mais do que isso, o seu tempo e energia, para incentivar a criatividade nos seus funcionários. E se você ainda não está convencido do quanto a criatividade é importante, fica ligado nessa. Um psicólogo americano, Geoffrey Miller, da Universidade do Novo México, dizia que a criatividade é atraente para o sexo oposto, porque as pessoas criativas conseguem gerar soluções que se adaptariam ao meio. E segundo Charles Darwin, as pessoas mais aptas sobrevivem. E você pode falar, mas eu não sou uma pessoa criativa. Você já tem um supercomputador de 1,5 kg no topo da sua cabeça e com um background de histórias e experiências que só você, uma entre 7 bilhões de pessoas no mundo, tem. Toda vez que você se comunica, resolve um problema, você está sendo criativo. E os experts na criatividade, os cientistas, dizem que ela é multifatorial e depende de muitos fatores, como a genética e o meio ambiente. Mas mais do que isso, ela pode ser aprendida. Nos próximos minutos a gente vai desenvolver algumas técnicas para estimular a sua criatividade. Para você de casa, como é a criatividade no seu dia a dia? Bom, a criatividade, ela é muito intrínseco, né? Tá muito assim nas minhas células, porque eu componho, né? Eu tenho programa de TV, sou atriz, teatro, gosto de criar ideias, então, na verdade, a criatividade para mim ela é um misto de ansiedade e realização, né? No momento que eu estou criando, eu quero ver pronto, e aí esse caminho, às vezes ele é tortura, e às vezes ele é maravilhoso, e depois que nasce o que você queria criar, é um sentimento maravilhoso, é uma realização, é gostoso, quando você cria alguma coisa e você vê ela tomar forma, aí você quer abraçar e falar, que delícia, te amo. E às vezes a criatividade vem para mim na madrugada,
Assim, às vezes eu acordo 2 horas da manhã porque veio alguma ideia, eu tenho que acordar e anotar. Então a criatividade não tem hora para acontecer, né? E ela flui, criatividade flui. Tem várias coisas que me inspiram e que me dão criatividade, tá ligado? A questão da música, a gente brinca muito com as palavras, então, tipo, de repente tem algum tema que eu quero retratar e aí a minha mente funciona de uma forma de juntar essas palavras e tal. Eu costumo fazer minhas composições, tipo, eu não tenho momento exato para produzir assim, é raro eu parar e falar, não, eu preciso escrever isso. Mas de repente eu tô andando, vejo alguma situação e eu já tô pensando em criar algo, tem uma base musical, uma instrumental que chama no rap. E às vezes eu tô andando ou trabalhando ou fazendo alguma coisa e de repente vem uma ideia na mente. Aí minha criatividade começa a entrar em ação. E você sabe o que é pensamento divergente? É um estado de pensamento em que a gente está mais propenso a criar ideias novas e é conhecido como a marca registrada da criatividade. Segundo a autora Shelley Carson, que escreveu o livro O Cérebro Criativo, esse é um estado desfocado de atenção, em que a gente tem o estímulo de áreas do nosso cérebro integrativo e também de uma tal de Default Mode Network, que a gente vai falar mais pra frente. Na prática, você sabe aquele seu amigo que tem 1 milhão de ideias diferentes? Quando você vem com uma pergunta, como por exemplo, como a gente pode melhorar a educação no Brasil? E ele responde algo do tipo, tem 1001 tipos diferentes que você pode melhorar a educação no Brasil. Você pode fazer palestras com pessoas de valor como esportistas e músicos para dentro das escolas. Você pode incentivar as empresas a adotarem uma escola e elas terem que aumentar o potencial de produção dos alunos dessa escola. Você pode mudar o vestibular brasileiro ou até criar estratégias hierárquicas de repassar o conhecimento de alunos dos anos mais velhos para os alunos dos anos mais novos, ou criar estratégias como, por exemplo, ensinar as crianças inteligência emocional ou comunicação. Enfim, esse é um estado de pensamento divergente, em que você gera diversas ideias e você vê os problemas de diversos ângulos diferentes. É um estado de desinibição cognitiva. Pode ser que muitas dessas ideias não sejam viáveis, mas o interessante nesse momento é criar ideias diferentes. E isso até te deixa estimulado a pensar positivamente e criar ideias novas. O oposto do pensamento divergente é o pensamento convergente. E é aquele abordado em testes de vestibular, por exemplo, em que só existe uma alternativa correta. Como, por exemplo, qual é o minério mais extraído no Vale do Rio Trombetas? Bauxita, alternativa D. Só existe uma resposta correta. E o engraçado é que pessoas que pensam de um modo divergente geralmente têm dificuldade em provas convergentes. Por quê? Principalmente em interpretação, em questões de interpretação. Porque essas pessoas veem mais relações e mais respostas do que quem criou a questão vê. Escolher a resposta correta vira simplesmente uma questão de probabilidade. Interessante, não é? E o legal é que a maioria dos problemas do nosso mundo não são convergentes, e sim divergentes. Não existe uma alternativa correta, muitas vezes nem existe uma alternativa. Os grandes problemas do mundo não cabem em alternativas de A a E. E foi pensando nisso que um publicitário americano chamado Alex Osborne, em 1953, criou um método chamado brainstorming. Você já ouviu falar sobre isso? É utilizado muito em empresas, mas depois foi absorvido pelo mundo das escolas, educação, saúde, política. E ele treina o nosso pensamento divergente. Para finalizar o quadro, tudo na vida é uma questão de equilíbrio, então a gente tem que achar o fino ponto ideal entre o pensamento convergente e divergente. No começo é importante a gente ter diversas ideias para depois convergir para a solução principal. E na prática, como é que você pode treinar o seu pensamento divergente? Fique ligado nesse próximo quadro. A criatividade não está apenas restrita aos músicos, aos arquitetos e os artistas plásticos. Ela está em todo o nosso dia a dia. E para testar o quanto que as pessoas dão importância para a criatividade, a gente vai propor um desafio. Vai funcionar assim. A gente vai supor uma situação ideal, um problema, e você vai ter que pensar no maior número de soluções possíveis para solucionar esse problema. Um exemplo seria, se eu te mostrasse uma cadeira e te perguntasse quantas são as possibilidades de uso para essa cadeira. Alguém com pensamento convergente pode falar, sentar nela.
Um pensamento divergente envolve muitas outras coisas. Se eu colocar um objeto sobre a cadeira, ela vira uma mesa. Se eu subir na cadeira, ela pode funcionar como uma escada. Se eu me defender de alguém com a cadeira, ela vira uma arma. Ou se eu quebrar os pedaços dela e fizer uma fogueira, ela vira fogo. Se eu te mostrar uma lata como essa, quantas são as possibilidades de uso que você consegue pensar para essa lata? E agora eu tenho um problema número 2. Eu vou supor uma situação. Em 5 minutos você vai entrar numa das maiores apresentações da sua vida, seja na escola, no trabalho ou na faculdade. E pode mudar o rumo da sua vida, o modo como você apresentar ou os resultados dessa apresentação. 5 minutos antes de você entrar no palco, você percebe que o seu zíper está quebrado, justamente no dia que você veio com uma calcinha ou uma cueca muito chamativa. Você tem 5 minutos para solucionar esse problema, antes de você entrar na frente de todo o palco. Como você soluciona? Um dos modos da gente entender o pensamento é estudando o cérebro. Então, para compreender a criatividade, a gente vai falar sobre neurociência de forma simples. O seu cérebro é composto de muitos neurônios, que são as células do cérebro. E eles fazem conexões e formam redes. Quando essas redes são ativadas, formam as ideias. Você tem aproximadamente 100 bilhões de neurônios e cada um deles pode fazer milhares de conexões diferentes. Fantástico, não é? Quer dizer, você é um coacervado fermentando para novas ideias. Mas a criatividade envolve o cérebro como um todo, inclusive os dois hemisférios, o lado direito e o lado esquerdo, e áreas como o córtex associativo, que integram e associam as informações dos sentidos. O córtex associativo é a parte do cérebro que te possibilita fazer metáforas e criar associações entre ideias, como pensar que a cadeira é uma fogueira em potencial. E olha que interessante, quando os cientistas investigaram o cérebro de Einstein, era uma das partes mais diferentes do cérebro em relação à população geral. Outra parte fundamental para a criatividade, para a geração de ideias, é o córtex pré-frontal, onde está o nosso centro de controle executivo, onde controla-se o seu foco, atenção, memória de curto prazo e também mudança de pontos de vista. Mas a área que eu quero falar com ênfase aqui hoje é a Default Mode Network. Uma parte do nosso cérebro que está ativada quando você se desliga do mundo ao redor. Quando você está imaginando, viajando nos seus pensamentos ou fazendo alguma atividade que requer muita criatividade, a Default Mode Network está ativa. Ela é ainda mais estimulada em pessoas que praticam a criatividade a longo prazo, como por exemplo em artistas. E a ciência está investigando uma área muito interessante do nosso cérebro, que seriam redes que inibem a criatividade. E essas redes estão desligadas quando a gente está fazendo algum trabalho criativo, como por exemplo o improviso no jazz ou no piano. Interessantemente, durante a história da medicina, existiram diversos casos de pessoas que sofreram traumas ou tiveram doenças neurodegenerativas, como a demência frontotemporal, que depois de algumas semanas estimularam a criatividade dessas pessoas. Louco, não é? Um caso muito interessante foi o do Tommy McHugh, que era operário em Liverpool, em Londres. E depois de ele ter um aneurisma cerebral, 2 semanas após esse acidente vascular, ele passou de alguém que nunca teve criatividade na vida até alguém que aumentou muito a sua produção criativa e ficou obsessivo por escrever poemas, fazer músicas, pintar quadros diferentes. O que todo esse cenário diz pra gente é que a gente ainda entende muito pouco sobre a criatividade e a neurociência e a humanidade ainda tem muito para descobrir sobre como que as ideias são formadas no nosso cérebro. Temos a honra de conversar com Fábio Menezes, que é empreendedor, palestrante e entusiasta do empreendedorismo daqui de Ribeirão Preto. Fábio, é um prazer ter você no programa. Quero começar te perguntando, qual é a importância da criatividade e da inovação para o ambiente empreendedor? Legal, é um prazer estar aqui, Arthur. E eu acho que a criatividade ela é muito importante, sabe? Porque o mercado é altamente competitivo e se você tem lá um monte de empresas que está fazendo tudo igual, né, para o consumidor, por que ele vai escolher entre uma ou outra? Então, você como empresário tem sempre que pensar o que é que eu vou propor de diferente para os meus clientes que eles prefiram comprar de mim. Então, a criatividade vem como um ponto essencial para que você consiga se diferenciar. E veja, ser diferenciado não é simplesmente ser bom, né? Porque tem empresário que você pergunta para ele, olha, quais são os diferenciais competitivos da sua empresa? E ele diz, o meu produto tem muito boa qualidade, o meu atendimento é muito bom.
E aí eu sempre pergunto, mas quer dizer que nenhum outro produto tem qualidade, nenhum outro atendimento é bom, né? Porque aí não é diferente, só é bom, né? Então não basta ser bom, tem que ser realmente diferente. E aí a criatividade é o que vai possibilitar você criar diferenciais no futuro. Com certeza, uma visão muito interessante. Fábio, o meu segundo questionamento para você é, trazendo para a realidade brasileira, da nossa região, os empreendedores estão dando o valor necessário à criatividade e ao empreendedorismo ou não, aqui em Ribeirão Preto? Olha, você vê uma parcela desses empreendedores com uma pegada muito legal, sabe, inovando, criando coisas realmente diferenciais. Mas infelizmente essa não é a maioria. A maioria, principalmente ali nos pequenos negócios ou naqueles autônomos que trabalham por conta própria, trabalham sozinhos, né? Eles não têm ali muita inovação, né? Eles estão, na verdade, eu até chamo, não são empreendedores, são pessoas que por necessidade criaram um emprego para si mesmo, então eles trabalham por conta, vendendo um produto ou um serviço, né? E eles acabam ficando tão atolados de tarefas do dia a dia, do cotidiano, que entra meio que num piloto automático e acaba não dedicando tempo para criar coisas novas. Eles só repetem o dia a dia, as atividades que são necessárias para a atividade, né? Agora, eu vejo sim uma parcela de empreendedores que são pessoas que se provocam no dia a dia a criar coisas novas, a pensar em novas soluções para problemas antigos, pessoas que realmente pensam em fazer a diferença no futuro, né? Então, respondendo a sua pergunta, infelizmente não é a maioria, né? Isso, se a gente comparar Ribeirão, se a gente comparar São Paulo, o país, né? Então não é a maioria, mas existe sim uma força crescente de pessoas que querem inovar. Claro, e para esses empreendedores que querem inovar, que querem exponenciar a criatividade, qual é o caminho? Como que na sua visão é o meio para a gente usar a criatividade e a inovação no dia a dia dessas empresas? Olha, a criatividade é engraçado que tem gente que acha que ser criativo é ser bom em fazer piadinha, é ser uma pessoa descolada, engraçada, né? E na verdade a criatividade, ela é a habilidade de você resolver problemas, não é? E até eu gosto muito de uma frase de que para você ter uma solução criativa, né? Você vai precisar de 10% de inspiração, 90% é transpiração. Quer dizer, criar dá trabalho, né? Então às vezes é pegar papelzinho e caneta, se debruçar sobre um problema, focar nele e começar a escrever. E aí um outro exercício é, depois de um tempo já debruçado, tentando resolver aquele problema, se desconectar e começar a vivenciar outras coisas, né? Começa a ler um livro ou uma revista de assuntos com os quais você nunca teve que lidar antes, né? Vá assistir, vá conversar com pessoas, vá até ambientes que você não costuma frequentar. Quando você começa a ter pontos de contatos diferentes, visões de mundo diferentes, você acaba municiando, né? Você acaba se alimentando de informações que podem ser valiosas na hora de chegar numa solução. Fazendo dessa forma, é muito comum, às vezes, você está dormindo e acorda com um insight, você está conversando com uma pessoa e aí a pessoa te diz uma frase que vai servir como um gatilho para um outro insight, né? Então são as duas formas de você chegar na criação. É você se debruçar sobre um problema real para ser resolvido e também você em algum momento se desconectar dele, vivenciar outros mundos, outras coisas, se alimentar de coisas diferentes. Imagino que quanto mais curioso você for, quanto mais ideias você background com ideias novas, mais você pode conectar elas e criar algo novo a partir disso. Então, criatividade tem muito a ver com observar o mundo também. Exato. E cortar os nossos filtros e observar com a mente aberta, com a mente e os olhos abertos para o que está acontecendo ao redor. Perfeito, né? Inclusive quando às vezes algum colega, algum empresário me pergunta sobre a contratação de alguma pessoa nova para trazer a criatividade para dentro da empresa, eu costumo dizer que a curiosidade ela é mais eficiente do que a habilidade técnica. Exato. Se você pega uma pessoa que é muito habilidosa tecnicamente hoje, mas se ela não tiver a curiosidade de aprender, ela vai estacionar no tempo. A tecnologia evolui, a informação se transforma e a pessoa para no tempo. Agora, uma pessoa curiosa, ela está sempre atrás do que há de mais recente. Então essa pessoa ela sempre vai trazer informação, sempre vai trazer criatividade, sempre vai trazer inovação para a sua empresa. Fábio, e na prática, como que as empresas podem melhorar, exponenciar a criatividade e a inovação no seu dia a dia? Olha, o que a empresa pode fazer é criar um ambiente
propício para a inovação, né? Então, quando você instiga as pessoas a trazerem novas ideias, quando você treina essas pessoas com ferramentas que podem alimentar de novas ideias, isso vai ajudar com que essa empresa tenha inovação, né? E uma característica fundamental para que a inovação, para que a criatividade se desenvolva é a curiosidade. Então, se você ser curioso, se querer aprender sobre coisas novas, é muito importante. A gente acaba sempre se debruçando sobre os assuntos que são pertinentes à nossa volta, ao nosso meio, né? Então, a gente lê praticamente os mesmos estilos, assiste mais ou menos os mesmos filmes, conversa sempre com as mesmas pessoas. E se você quer ser uma pessoa altamente criativa, eu sugiro que faça o contrário, né? Comece a conversar com pessoas que fazem parte de mundos completamente diferentes dos seus, né? Que comece a ler coisas, uma revista, um livro de um assunto que você nunca teve que lidar antes, que você não entende. Comece a frequentar ambientes dos quais você não está acostumado. Essa riqueza de informação, de culturas, né, de coisas diferentes que você vivencia, vai ajudar você a ser mais criativo, né? Porque tem muita gente que acha que ser criativo é uma coisa que você nasce, né? É um dom que você nasce com aquilo, e tem gente que é criativo e tem gente que não é criativo. Fala, pô, aquela pessoa ali, ela é engraçada, ela faz piadinha o tempo todo, ela é super descolada, né? Então ela é altamente criativa. E na verdade, criatividade não é só para o lado do humor, né? Tem essa também. Claro. Mas para as empresas, o mais importante é a criatividade para resolver problemas. Se você resolve problemas de formas diferentes, aí nós estamos começando a falar de inovação, né? E eu gosto de uma frase que diz que a criatividade, para que você seja criativo, 10% é de inspiração, 90% é transpiração, ou seja, é muito mais trabalho do que propriamente dita inspiração. Perfeito. Fábio, hoje em dia, quando a gente ouve falar de inovação, a gente está relacionando inovação com o movimento das startups. Perfeito. Mas pouca gente sabe o que são as startups. Exato. Mudando um pouquinho de assunto, você pode clarificar para a gente, falar o que são as startups? De uma maneira bem simples? Claro, vamos lá. Olha, uma startup é fácil de entender. Olha, uma startup, ela não é necessariamente ainda uma empresa, mas é um grupo de pessoas ou um projeto que tem a intenção de ser uma empresa. Então, não é uma empresa como outra qualquer, né? Ali existem duas características que são fundamentais para a gente trazer isso para o mundo das startups, que ele tem um modelo de negócio. Então, o que é o modelo de negócios? O modelo é a forma como a sua empresa atua, né? Se a gente vê esses transportes por aplicativo que a gente tem hoje, é a mesma coisa de um táxi, só que o modelo funciona de forma diferente, né? O objetivo é o mesmo, transportar passageiros de um lugar até o outro, mas a forma como você chama, a forma como você paga, tudo isso é diferente. Então, isso é um modelo de negócios, né? Esses aplicativos trouxeram um modelo diferente para um problema que já existia. Então, uma startup, ela é uma empresa ou um projeto que tem um modelo de negócios que seja repetível e escalável. O que é o repetível? É quando você tem compras recorrentes, por exemplo, os serviços de assinatura, né? De filmes, de seriados, de música. Então, isso são recorrentes. Você paga uma assinatura para ter um catálogo à sua disposição. E ela também precisa ser escalável. O que é escalável? Porque nesses serviços por assinatura, a pessoa consegue, o dono dessa empresa, ela consegue ter um cliente ou 1 milhão de clientes com uma estrutura muito parecida, que é diferente de um negócio tradicional como um restaurante. Se você tem um restaurante que comporta 50 clientes de uma única vez e você quer dobrar a sua capacidade, você vai precisar dobrar o número de mesas, você vai precisar dobrar a sua produção lá na cozinha, vai dobrar o número de garçons, ou seja, você vai ter que inflar a sua estrutura para poder atender mais clientes. Então isso não é um negócio escalável. O que é um negócio escalável? É aquele que você com uma mesma estrutura consegue atender 1, 10, 100, quantos clientes forem, né? Então, a startup ela é um modelo de negócios que seja repetível e escalável, e o principal, ela está dentro de um ambiente de alto risco. Ela pode não vingar ou ela pode, da noite para o dia, dar muito certo, ganhar muito dinheiro, né? Então, isso é uma startup. Muito interessante, acho que foi muito claro para todo mundo a definição de startup. Infelizmente, a gente está chegando no final da entrevista. Eu queria fechar te perguntando, você tem alguma dica final para um empreendedor que quer se tornar mais criativo ou que quer ampliar a sua imaginação, a sua inovação no meio empresarial?
Olha, eu acredito que a criatividade é uma questão de exercício, né? Então dá para você exercitar com aquilo que nós falamos agora há pouco, de ler mais, de frequentar, de conversar, né? Mas uma coisa que eu considero muito legal, e eu aplico pelo menos, é me inspirar na história empreendedora de outros empreendedores, né? Então eu tenho lá algumas pessoas que eu admiro muito, eu sigo a história dessas pessoas. Hoje, né, com a internet, com o YouTube, você consegue materiais fantásticos gratuitamente, basta você caçar um pouquinho, né? E às vezes você vai ter um empreendedor, né? Por exemplo, eu hoje estou na área de tecnologia da informação. Eu gosto muito do empreendedor que ele é dono de uma escola de inglês. Inglês talvez não tenha muito a ver com TI, mas assim, é só aplicar o que ele tem lá no serviço dele e como é que eu adapto para o meu. Às vezes eu posso ser fã de alguém que fabrica chocolate, né? Não tem nada a ver com tecnologia, mas o que eu posso pegar da história deles, quais foram os acertos e os erros dele, para que o acerto eu tente aplicar para mim. E os erros, o erro ele faz parte do processo de aprendizagem. Acontece que você aprender com o erro do outro dói menos e sai mais barato. Então eu aconselho sempre que você se inspire nas pessoas para que você aprenda com os erros e os acertos dela. Acredito que é uma forma de você desenvolver a criatividade. Excelente. Chegamos ao final da entrevista. Eu tenho certeza que você acrescentou muito ao conteúdo do Mistérios da Mente. A porta está sempre aberta para você vir de novo no programa. Obrigado pelo convite, Arthur. Sou fã do seu trabalho. Acho muito legal a gente trazer uma mensagem, trazer algo que as pessoas vão refletir e chegar às suas próprias conclusões, cara. Parabéns pelo seu trabalho. Sou seu fã. Não adianta apenas conhecer a criatividade, a gente tem que usar ela na prática para mudar o nosso mundo. E o primeiro passo é a curiosidade. A gente sair da nossa zona de conforto e pensar fora da caixa. Um exemplo sensacional foi do Osiris Silva, um engenheiro aeronáutico formado no ITA, que era fascinado por aviões. Em 1960, ele escutava dos seus colegas que ele nunca conseguiria construir aviões em um mundo em que não construía nem bicicletas. Bom, alguns anos depois, em 1969, ele fundou a Embraer, a terceira maior empresa de jatos do mundo e que hoje nasceu no Brasil, só que conquistou o mundo inteiro. Segundo Jorge Paulo Lemann, pensar grande ou pensar pequeno dá exatamente o mesmo trabalho. Então, se for para escolher, pense grande. O que envolve a gente se transformar mais em observadores em relação ao nosso mundo, jogar os filtros que limitam a nossa aprendizagem fora e se abrir para a realidade, porque quando a gente se abre para o mundo se abre para a gente. Como dicas práticas, como a gente falou nos últimos programas, a atividade física modifica não só a curto prazo, mas a longo prazo também as suas capacidades cerebrais. Segundo Shelley Carson, aquela escritora, psicóloga que escreveu O Cérebro Criativo, que a gente falou no começo do programa, vale a pena a gente também frequentar lugares ao ar livre, lugares públicos. Porque quanto mais ao ar livre, quanto mais luminosidade, mais a nossa criatividade é estimulada. Talvez uma grande ideia vai surgir quando você for dar uma volta no parque, passear com seu cachorro. Vale a pena também a gente estar sempre com humor positivo. Segundo a Universidade da Cornell University nos Estados Unidos, o pensamento positivo estimula a criatividade. E um estudo de Princeton demonstrou que a criatividade também estimula o sentimento positivo, o humor positivo. Então falta só um passo para você entrar nesse ciclo vicioso entre criatividade e bom humor. Como dicas finais, vale a pena você tirar um tempo para você sair pelo mundo e deixar sua mente vagar, o que significa largar o Instagram e as redes sociais por um tempo. Porque as grandes ideias não surgem quando você está no Instagram, mas quando você está viajando pelo mundo e pensando em como é que você pode melhorar as coisas que estão ao redor de você. Vale a pena criar um diário sobre criatividade e escrever todas as suas grandes ideias, para você nunca mais ter aquele sentimento de que eu tive uma grande ideia, mas não consigo me lembrar qual foi. E por último, comunique-se. Ideias, quando são comunicadas, viram organismos vivos, multiplicam-se, modificam-se, adaptam-se e evoluem-se. Uma ideia compartilhada com 50 pessoas diferentes são 50 ideias diferentes. E um gênio solitário não muda o mundo. Ideias só têm valor quando são compartilhadas. Esse foi o Mistérios da Mente. O seu mundo, na visão da ciência. Não adianta apenas conhecer sobre a criatividade. Nós temos que usar ela para impactar no nosso mundo. O primeiro passo começa na gente se tornar mais curioso e observador em relação à realidade ao nosso redor.
pensar fora da caixinha e sair da nossa zona de conforto. Um exemplo muito legal foi o de Osiris Silva, um engenheiro formado no ITA, que na década de 60 queria transformar o Brasil num país desenvolvido. Ele ouvia dos seus amigos que ele nunca conseguiria criar aviões, que era o seu grande fascínio, em um país que não construía nem bicicletas. Alguns anos depois, em 1969, ele fundou a Embraer, que hoje é a terceira maior empresa de jato do mundo. Nasceu no Brasil, mas conquistou o planeta Terra inteiro. Jorge Paulo Lema, um famoso empresário brasileiro, também disse que pensar grande ou pensar pequeno dá exatamente o mesmo trabalho. Então, se for para escolher, pense grande. Para isso, a gente tem que se transformar em mais observadores, cortar os preconceitos que limitam a nossa aprendizagem e estar com a mente aberta para todo mundo, porque muitas vezes a gente está com os olhos abertos, mas a mente fechada. E quando a gente se abre para o mundo se abre para a gente. Como dicas práticas, vale a pena praticar atividades físicas constantemente, porque tanto a curto como a longo prazo elas estimulam as nossas funções cognitivas. Segundo a escritora do livro O Cérebro Criativo, também vale a pena a gente estar em lugares abertos, em lugares públicos, porque a luz natural estimula a nossa criatividade. E segundo a Universidade de Cornell University nos Estados Unidos, estar de bom humor também estimula a criatividade. E um estudo de Princeton revelou que a criatividade também estimula o bom humor. Então falta só um passo para você entrar nesse ciclo vicioso da criatividade e do bom humor. Como dicas finais, vale a pena tirar um tempo para você deixar a sua mente pairando por aí. Estimule a sua Default Mode Network. As grandes ideias não surgem quando você está nas redes sociais. Quando você está passando, por exemplo, o histórico do Instagram. Não, as ideias surgem quando você está observando o mundo e pensando no que pode ser melhorado por aí. Vale a pena ainda criar um diário da criatividade. Para você nunca mais ter aquele sentimento de eu tive uma grande ideia, mas eu não consigo me lembrar qual era. E por último, quando você tiver uma grande ideia, comunique-se, porque ideias, quando são comunicadas, viram organismos vivos. Elas evoluem, se multiplicam e se adaptam. Uma ideia compartilhada com 50 pessoas diferentes são 50 ideias diferentes. Um gênio solitário não muda o mundo. Ideias só têm valor quando são compartilhadas. Mistérios da Mente, o seu mundo, na visão da ciência.